Salve, salve, galerinha! Bom dia a todos. Essa aula está sendo gravada aqui na parte da manhã. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí que você esteja assistindo essa aula. Nossa aula de hoje ela vai ser... nós vamos estar focados na resolução de algumas questões, tá bom? Questões essas do material, do livro didático do Sistema Poliedro, onde nós vamos estar respondendo as questões relacionadas ao primeiro conteúdo que foi abordado, né, que é sobre astronomia. Sobre astronomia e os conhecimentos cartográficos ligados à astronomia, como os movimentos da Terra, que irão possibilitar a questão da orientação e localização. Então, iremos fazer uma correção das questões apresentadas no livro de vocês. Bom, então essa primeira questão, creio que muitos, mas até a maioria de vocês, a maioria dos alunos me entregaram esse material. Então, a primeira questão diz: a astronomia é uma área que está próximo tanto da física quanto da geografia. Apesar de o objeto de estudo do geógrafo ser a superfície da Terra, né, tanto natural como humanizada, as pesquisas astronômicas ajudaram o desenvolvimento da cartografia. Explique como se deu essa contribuição. Então, a sua resposta aqui ela deve ser bem curta, né? Esse desenvolvimento se deu principalmente no campo de quem? Da orientação e da localização. Orientação e da localização. Como é que você pode explicar melhor isso, professor? Então, quando nós falamos de astronomia, a astronomia está muito ligada ao quê? Ao estudo dos astros, né? E principalmente do nosso planeta. E aí essa abordagem, ou esse estudo do nosso planeta, possibilitou um conhecimento mais amplo sobre movimentação, sobre movimentos realizados por esse planeta, movimento de rotação, movimento de translação. O movimento de rotação que vai propiciar a questão da orientação no espaço, né, através do sistema da Rosa dos Ventos, a bússola, e a localização através do sistema de coordenadas geográficas, tá bom? Então, respostazinha bem simples para vocês. Já a segunda questão, ele fala: a imagem a seguir foi ilustrada a partir de um mapa técnico feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no qual a precisão da orientação e da localização é muito importante. A sigla NM significa norte magnético e NG, norte geográfico. Com base nas informações, respondo as questões. A primeira questão, a letra A, diz: qual é a diferença entre o norte magnético e o norte geográfico? O norte magnético, pessoal, se refere ao polo magnético, tá bom? Então, o norte magnético aqui, o norte magnético faz referência ao polo magnético. E o que seria esse, professor? O polo magnético? E o que seria isso, professor? Como você observou na imagem, o polo magnético ele está afastado um pouco do norte geográfico. Então, se eu limpar aqui e retornar um pouquinho a imagem, você vai observar que o polo magnético, que é esse que está aqui, ou o norte magnético, né, está afastado em torno de 17 graus e 21 minutos do norte magnético. Então, não é uma posição exata. A expressão que muitas vezes nós utilizamos, a bússola sempre aponta para o norte, mas o norte magnético está afastado um pouco do norte geográfico, que é o ponto bem central, né, que corresponde ao paralelo de 90 graus norte. Beleza? Então, mais ou menos, é importante você entender que existe essa diferença. O norte magnético está afastado um pouquinho do polo geográfico. Tranquilo? Mas não deixe de estar apontando sempre para o norte. Tá bom? A bússola sempre vai estar apontando para o norte. A letra B destaca o seguinte: o que é declinação magnética e qual o seu valor na imagem? Então, está aqui, pessoal. Declinação magnética faz referência ao declínio imposto em relação ao posicionamento do norte geográfico e do norte magnético. E qual é o valor dele? 17 graus e 20 minutos. Prontinho? Vamos lá para a próxima. Se vocês estiverem escutando aí algum ruído, algum barulho, não se importem não, tá bom? Estou em casa aqui e aí estão ali fazendo algumas coisinhas. Terceira, o mapa a seguir representa os estados brasileiros que adotaram o horário de verão entre 2018 e 2019. No que consiste esse regime diferenciado e por que ele só pode ser utilizado entre
o meio da primavera e do verão. Além disso, porque os estados das regiões norte e nordeste não adotaram esse horário. Então, lembre que nós falamos de horário, lembre que nós falamos de fuso horário, né? Os fusos horários, nós vimos que o Brasil tem 4 fusos horários. Mas aqui a intenção é deixar claro para vocês, basicamente, a questão do posicionamento geográfico. Por quê? Porque o posicionamento geográfico ele vai propiciar, né, posicionamento geográfico, posicionamento da Terra em relação ao Sol. Vai propiciar uma maior iluminação ou maior irradiação solar em um dos hemisférios, dependendo do período do ano, certo? No hemisfério sul, nós vimos qual é o período, qual é a estação do ano que o hemisfério sul do nosso planeta ele recebe uma maior irradiação solar. É no período que nós chamamos de verão. Que o verão no hemisfério sul ele inicia no dia 21 de dezembro e termina no dia 21 de março, ou no dia 20 de março. Tá bom? Então, esse aqui é o período de verão no hemisfério sul. Então, como esse período ele é o período de verão, é o que nós chamamos de solstício. Vou por essa aqui. Solstício. Então, nesse período, o que vai acontecer, professor? Nesse período, vai ocorrer dias e noites diferentes, né? Então, os dias serão mais longos e as noites serão mais curtas. Como vocês observam aqui, o Brasil é cortado pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio aqui embaixo, certo? Então, as regiões que estão próximo ao trópico, ela vai ter uma variação maior de luminosidade. O que isso quer dizer, professor? Que durante o verão, os dias, quem está mais a sul, mais distante da linha do Equador, vão ter dias mais longos. Agora, as regiões que estão mais próximas da linha do Equador, a variação solar, ela não vai ser tanto, ela não vai influenciar tanto, né? Não vai ser tão perceptível, vai ser pouquíssimo, vai ser uma alteração de 15, de 20 minutos, que é perceptível, é. Por exemplo, nós piauienses que estamos aqui, em Pedro II, nós estamos bem próximo à linha do Equador, mas é perceptível. Vai ter períodos do ano que a gente percebe que a noite, ou o período de penumbra, ou o período de anoitecer, ele chega mais cedo, né? Enquanto que em outros momentos, esse período ele vai se prolongar mais, tá bom? Então, muito por conta disso, quanto mais distante da linha do Equador, maior essa variação. Ok, imagine o posicionamento do Sol, né, em relação à Terra, nesse momento aqui a linha do Equador, e no outro momento não é que o Sol é menor, que o Sol vai se posicionar. É a Terra em relação ao Sol. Aqui é só para você ter uma ilustração. Então, mesmo que a incidência de raio solar seja muito forte aqui no hemisfério sul, a incidência próxima à linha do Equador vai permanecer praticamente a mesma, tá bom? Então, não vai ter tanta interferência. Então, sua resposta vai ser basicamente essa. Primeiramente, por quê? O que acontece no meio da primavera e do verão? Porque é o período de maior luminosidade do hemisfério sul, tá bom? E por que a região norte e nordeste não tem horário de verão? Ou não tinha, né? Que hoje o horário de verão ele acabou. Por quê? Porque essa região ela não vai sofrer tanto. A diferença de luminosidade não vai ser tanto. Como ele está aqui para vocês, ele é maior aonde? Nas regiões que estão mais distantes da linha do Equador. Bom, nesse caso aqui, ó, região sudeste e região sul. E nesse caso, o horário de verão, quando ele existia, ele apresentava um adiantamento de 1 hora, com o intuito de pegar esse período de luminosidade, pelo fato dos dias ser mais longos. Dessa forma, acabaria economizando mais energia, né? Ou economizando energia, tá bom? O que, nesse caso, iria reduzir o período de exploração mesmo, né, da eletricidade com forma de luz. Tranquilo? A quarta questão diz assim: o desenho a seguir representa o movimento aparente do Sol no hemisfério sul. Observe as circunferências que correspondem aos solstícios e equinócios. Explique quais são as diferenças de duração do período de luz entre esses dias. E aí, é até uma coisa que eu acabei de comentar, né? Acabei de informar para vocês. Então, quando nós falamos de solstício, eu faço referência a quem? Solstício é o quê? São dias e noites diferentes.
né? Equinócios, dias e noites iguais. Então, qual é o motivo principal, né? Qual é o motivo principal de ocorrer essa variação de luz solar ao longo do ano? Então, você tem dois fatores básicos, que é a inclinação da Terra, e o movimento. E o movimento de rotação da Terra. Bom? Então, esses dois fatores, eles irão contribuir para a existência dos dias e noites iguais. Então, vamos compreender aqui. Então, vocês sabem que a Terra, ela apresenta uma leve inclinação, certo? Então, imagine que isso aqui seja o eixo imaginário. Então, imagine aqui o Sol, linha do Equador. Então, o fato dessa inclinação aqui, ó, vai propiciar aqui uma região, ela vai receber uma quantidade maior de luminosidade. Nesse caso aqui, estava sendo o quê? Nesse momento, o hemisfério norte. Se eu mudo a posição da Terra, né, graças ao movimento de translação da Terra, você vai ter uma outra luminosidade, né? O hemisfério sul agora, nesse caso, vai receber uma maior luminosidade, tá bom? Então, repetindo, vou ter que tirar aqui a expressão movimento de rotação, porque não faz referência ao movimento de rotação, né? Graças ao movimento de translação, desculpa aí, translação. Com a imagem agora, deu para identificar aqui o eixo. Translação e o movimento do eixo de rotação da Terra, tá bom? São eles que propiciam essa diferença de dias e noites, dependendo do período do ano e dependendo da região. Vamos andar aqui um pouquinho. Com base em seus conhecimentos e nos dados do mapa apresentado, respondendo as questões a seguir. Vamos lá. Vamos tentar discutir essas questões aqui. Lembrando que a intenção nossa é fazer uma revisão, né, já foi abordado. Letra A. Determine as coordenadas geográficas dos pontos indicados pela letra A e B. Então, coordenada geográfica. Coordenada geográfica, o que eu tenho que encontrar desse ponto vou colocar aqui o ponto A, o que eu tenho que encontrar dele é a latitude, certo? E a longitude, que eu tenho que encontrar é a latitude e a longitude. Então, cadê o ponto A? O ponto A, se você observar, ele está aqui, certo? Então, primeiramente, eu expliquei para vocês que a latitude, você vai procurar, você vai ter como base a latitude, a distância de um ponto em relação à linha do Equador. A distância é 100 graus. Então, você vai procurar a linha aqui, ó, que representa essa distância. No caso, você vai procurar os paralelos. Então, o paralelo que se encontra, o ponto A, é o paralelo, tá bem pequenininho aí. Deixa eu ver se no meu livro aqui eu consigo visualizar melhor. Então, é o paralelo 15 graus. Então, a latitude do meu ponto é 15 graus sul. Vou ajeitar o 5 aqui para diferenciar do S. Já a longitude, eu vou observar quem? O meridiano, porque é a distância desse meridiano em relação ao meridiano de Greenwich. Nesse caso aí, o ponto A vai estar a 60, 30, 45 graus. Está bem no meio aí, tá bom? 45 graus a oeste. Isso ponto A. O ponto B, ele se encontra aqui, ó. Ponto B. Mais uma vez, latitude dele e a longitude dele. A latitude do ponto B, mais uma vez, o paralelo, é o paralelo 15 graus, como está acima da linha do Equador, 15 graus norte. A longitude do ponto B, ela está entre o 30 e o 0, então 15 graus também a oeste. Então, nós encontramos as coordenadas geográficas dos dois pontos, ponto A e ponto B. Na verdade, era ponto G, né? Não era nem ponto B. Mas vamos lá. Ponto G aqui. O ponto G seria qual? A latitude dele e a longitude dele. O ponto G está bem baixo. Então, qual é o paralelo? É o último paralelo. Então, o paralelo aqui é o de 90 graus sul. A latitude, 90 graus sul. E a longitude, ela é de 120 graus a leste. Bom? Está à direita.
Letra B. Imagine que um avião partiu do ponto A, beleza? E seguiu em linha reta até o ponto B. Ele estará se locomovendo na direção. Então, vamos lá. Olha aqui, deixa eu pegar aqui uma borracha. Vou borracha aqui, vou apagar. Retomar aqui a minha canetinha. Então, olha aqui o ponto. Vou colocar a rosa 200 em cima do ponto A. Vou até usar aqui a cor preta, acho que vai ficar mais destacado. É em cima do ponto A, certo? Ó. Então, ele não vai andar nem para norte, nem para sul, nem para leste e nem para oeste. Então, não vai andar no sentido dos pontos cardeais. Mas observe que do ponto A para o ponto B tem uma linha bem traçada e faz referência aos pontos, os pontos colaterais. E os pontos colaterais, se eu pegar a rosa 200, ó, o norte, o sul, o leste e o oeste. Nesse intervalo aqui, eu tenho quem? O NE, que é o nordeste. Entre sul e leste, eu tenho o SE, o sudeste. Entre o sul e o oeste, eu tenho o SO, que é o sudoeste. E entre o N e o O, entre o nordeste e o oeste, eu tenho o noroeste. Então, observe que a linha faz referência aqui ao nordeste. Então, essa seria a sua resposta. Ou a direção que você seguiria do ponto A até o ponto B era a direção nordeste. Deixa eu ver se eu consigo responder a letra C ainda, sem deixar apagar. Letra C. Agora imagine que outro avião saiu do ponto C. Cadê o ponto C aqui no mapa, pessoal? O ponto C está aqui em cima. Ó. Então, vamos fazer novamente a rosa 200 em cima do ponto C, certo? E aí ele destaca. Para ir até o ponto D. Então, o ponto D está aqui, ó. Está aqui do lado. O ponto D está aqui. Então, é bem nítido aqui que a direção que ele vai seguir é o leste, né? É o leste. Ele deve seguir qual direção para chegar o mais rápido possível no seu destino? Então, responda aí. Para leste. Agora eu vou apagar e ir para a próxima. Tarará. Letra D. Os pontos F e G estão distantes um do outro? Justifique sua resposta. Os pontos F e G, olha, F e G estão distantes longitudinalmente. Latitudinalmente estão no mesmo paralelo, mas em relação ao meridiano, eles estão, um está no hemisfério ocidental e o outro no hemisfério oriental. Então, longitudinalmente estão distantes, latitudinalmente estão no mesmo meridiano. Sexta questão, vamos lá. Sexta questão. As noções de orientação, a partir do movimento aparente do Sol, ajudam na organização do espaço, sobretudo para instalar corretamente dispositivos de geração de energia e de comunicação. Observe a imagem a seguir, que demonstra uma maneira precisa de se escolher a posição dos painéis solares e responda as questões a seguir. Então, está aqui, né, o painel solar mais voltado aqui para essa posição B aqui, o período, aqui dá um período, né, 21 de julho. Então, vamos aqui, letra A. O que a letra A pede? Considerando que as duas datas fornecidas representam o solstício, indique em qual hemisfério, norte ou sul, se encontra a localidade representada. Justifique sua resposta. Então, as datas mostradas aqui, ó, 21 de dezembro, certo? E 21 de julho. No dia 21 de dezembro, o Sol ele está mais... deixa eu ver aqui, como é que eu posso mencionar para vocês. No dia 21 de dezembro, observe que a quantidade de raio solar ela está mais como é que eu posso dizer? Mais abaixo, né? No dia 21 de junho, ela está mais voltada para uma área, né, que representa um período que nós chamamos de inverno.
Tá bom? Então, o hemisfério que está representado aqui, nessa análise, é simples, no caso, o hemisfério sul. Tá bom? O hemisfério sul. Você pega aqui, imaginar a posição, né? No dia 21 de dezembro vai iniciar o verão no hemisfério sul. No dia 21 de junho vai iniciar o inverno, que é o período também de solstício. Os dois solstícios. Vamos lá, letra A. Ou melhor, letra B. Deixa eu ver se tem mais embaixo aqui. Letra B, não, vai para o lado. Vamos subir mais um pouquinho. Para qual direção estão voltados os painéis? Porque na localização indicada, essa é a melhor direção. E não aquela para o qual eles estariam voltados se estivesse sido instalado no outro lado do telhado. Então, aí, a direção que se vai destacar, né? A pergunta é, para qual direção estão voltados os painéis? Eles estão voltados para a direção norte. Por que estão voltados para a direção norte, professor? Porque eles estão posicionados no sul. Como eles estão posicionados no hemisfério sul, é a mesma coisa que você imaginar aqui, ó, circunferência da Terra. Então, aqui eu tenho o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, se eu tenho um painel que está aqui, eu tenho que posicionar ele nessa direção, né, para que ele possa receber essa luminosidade que tem, que vai existir aqui no período de inverno e no período de verão. Tá bom? Posso receber as duas luminosidades, os dois períodos de luminosidade. Ele vai ter que estar voltado para o norte. Tá bom? Sempre de vocês entenderem. A outra parte vai ser voltada para o outro lado, porque vai receber uma quantidade maior de raios, de menores raios solares. Por isso que ele não é voltado para o outro lado. Letra C. Quais são as direções representadas pelas duas letras A e B? Olha aqui. Então, você tem aqui, ó, letra A, pontinho aqui, e letra B. Então, fica fácil de você identificar, né? Vamos entender o porquê. Então, você tem a letra A que está voltada para a frente da casa. Nós falamos que essa localização ela está no hemisfério sul. Foi isso que nós falamos ali anteriormente. Nós falamos que os painéis eles estão voltados para o hemisfério norte. Tá bom? Eles estão voltados para o hemisfério norte. Então, como você percebe uma movimentação do Sol nesse sentido, né? De A para B, então fica fácil você determinar. Como é de A para B a movimentação, então entende que onde o Sol nasce sempre vai ser o leste. Bom? E onde o Sol se põe vai ser o oeste. Beleza, né? E à frente o norte, a parte de trás o sul. É só lembrar lá do posicionamento que a gente já explicou. Sétima questão. Sobre as fases da Lua e suas relações com a Terra, responda. Por que as marés com maior amplitude só ocorrem durante as fases da Lua nova e cheia? Você vai destacar o seguinte. Por quê? Eu vou escrever aqui, depois eu faço um comentário, tá bom? Porque a Terra se alinha com o Sol e a Lua. Tá bom? Com o Sol e a Lua. Então, um período é como se imaginasse aqui a Terra, se imaginasse aqui o Sol, imaginasse aqui a Lua. Então, ocorrendo um alinhamento, né? Isso faz com que, é como se tivesse aqui a massa de água, né? Ela fizesse mais ou menos isso aqui. Ela é atraída gravitacionalmente pela Lua. Tá bom? Em quais fases da Lua pode ocorrer os eclipses solar e lunar? Eu boto assim, ó, o solar e o lunar. O eclipse solar, né? O eclipse solar, ele vai acontecer geralmente no período de lua nova. E o eclipse lunar e lua cheia. Beleza? Vamos bem rápida. Opa, deixa eu apagar aqui. Pronto.
Respondemos as questões, vamos para uma próxima aula.